Oi, meu nome é Yara. Hoje vamos fazer um trabalho sobre transformada de Fourier, processamento de sinais para monitoramento de vibrações. O grupo é eu, a Alex, Arthur, Enzo, Gabriel, Hudson, João Vitor e Juan. O trabalho será dividido em 5 partes. Primeira, definição de transformada de Fourier. A segunda, aplicações. A terceira, transformada rápida de Fourier. A quarta, uso do sismógrafo. E a quinta, empresas que utilizam serviços de monitoramento de vibrações. Dando início, então, às explicações, vou começar com a definição de transformada de Fourier. Ela é comumente usada para converter um sinal de tempo em espectro de frequência. Essa abordagem se baseia no princípio de que qualquer função no linear pode ser decomposta em uma soma infinita de ondas senoidais. A transformada ela separa um sinal de tempo e retorna informações sobre a frequência de todas as ondas senoidais necessárias para simular o sinal de tempo. Oi, tudo bom? Eu sou o Juan e vou falar um pouquinho sobre o princípio que se baseia, simular o sinal de tempo e vou dar um exemplo. Vamos começar. A transformada de Fourier é uma poderosa técnica matemática usada para analisar sinais no domínio de frequência. Ela se baseia no princípio de que qualquer sinal pode ser decomposto em suas componentes de frequências individuais. Isso significa o quê? Em vez de analisar um sinal no domínio do tempo, podemos analisá-lo no domínio da frequência, identificando as diferentes frequências presentes no sinal e suas respectivas amplitudes. Para simular um sinal no domínio do tempo, usando a transformada de Fourier, primeiro coletamos dados amostrais do sinal, geralmente ao longo de um intervalo de tempo discreto. Em seguida, aplicamos a transformada de Fourier a esses dados para obter a representação no domínio da frequência. A transformação nos fornece informações sobre as frequências, componentes do sinal, bem como suas amplitudes e fases. Um exemplo simples pode ser o seguinte: considere um sinal áudio, como uma nota musical sendo tocada em um instrumento. Para analisar esse sinal, coletamos amostras de sua forma de onda ao longo do tempo. Aplicando a transformada de Fourier a esses dados, obtemos um espectro de frequência, que nos mostra as frequências componentes presentes na nota musical, suas intensidades relativas e as fases associadas. Isso é útil em uma variedade de aplicações, como na compreensão de áudio, análise de áudio, em processamento de sinais, e na música e na engenharia de som. E, em resumo, a transformada de Fourier é uma ferramenta matemática essencial, né? Que nos permite analisar sinais no domínio da frequência, relevando as diferentes componentes de frequência presentes em um sinal, suas amplitudes e fases. Isso é útil em diversas áreas, incluindo engenharia, processamento de sinais, comunicações e muitos outros campos. Então, vou falar um pouco sobre as aplicações da transformada de Fourier e da série de Fourier. Ela é bastante utilizada no tratamento de imagens, na análise de som e voz e também na análise de vibrações. No tratamento de imagem, ela é usada para eliminar algumas frequências ou número de ondas da imagem, aplicando aí um filtro no espaço da transformada e a gente consegue remover algumas frequências. A gente recebe o sinal da imagem, a gente aplica a transformada de Fourier, obtendo aí a nossa função transferência, e depois a gente aplica o filtro que a gente deseja. Aí para aplicar o filtro a gente multiplica a função do filtro pela função de transferência e depois aplica a inversa dessa função nova, da função transferência com a função do filtro. E a gente consegue achar o efeito que a gente deseja. A gente consegue aplicar esse efeito. Um exemplo disso é a função gaussiana, o desfoque da função gaussiana. Aplicando a função gaussiana na nossa transformada de Fourier, de transferência, né, que a gente achou através da transformada de Fourier, o inverso dela gera o desfoque da função, o desfoque da imagem, né, através da função. A transformada de Fourier também é aplicada na análise de vibrações, conseguindo relacionar a frequência e o tempo, o que permite a gente detectar o diagnóstico de defeitos de máquinas rotativas, vibrações de terremotos e dentre outros também. A gente também consegue fazer as aplicações da transformada de Fourier e da série de Fourier na análise de sinais de som e de voz.
tendo aí o objetivo de utilizar a transformada para análise do espectro da voz ou do som. A gente consegue plotar em amplitude e fase, a gente consegue propor e implementar filtros de frequências e identificar possíveis problemas na recuperação do sinal. E assim a gente consegue propor algumas possíveis soluções. Primeiro a gente faz a gravação do som. Depois da gravação do som, a gente define a frequência de amostragem e uma variável também que dita a duração da gravação em segundos. A gente utiliza através de comandos e funções de bibliotecas matemáticas o áudio com base no vetor de dados e frequências extraídas. E a transformada de Fourier, ela permite a gente fazer uma análise do som que a gente consegue identificar as frequências do sinal de áudio. E aí, através de uma gravação, por exemplo, de um violão, a gente faz lá a nota Dó. Com a transformada de Fourier, a gente consegue identificar todas as frequências presentes no áudio. A gente consegue, por exemplo, a nota Dó, ela tem uma certa frequência em Hertz. Aí a gente consegue visualizar a nota Dó, por exemplo, o acorde de Dó maior, né? Aí a gente consegue identificar as notas de Dó, de Mi, Sol, que compõem o acorde do som que a gente grava, faz a gravação, né, do acorde de Dó, e a gente consegue identificar todas as frequências presentes no acorde, que no caso são as notas Dó, Mi e Sol. Olá, eu vou estar falando agora sobre a transformada rápida de Fourier. Foi comentado anteriormente na definição da transformada de Fourier que ela permite que a gente passe um sinal contínuo no tempo do domínio do tempo para o domínio da frequência. Bom, na prática, a gente vai ter um microcontrolador junto com um sensor, que vai estar analisando um fenômeno físico, como, por exemplo, uma vibração. Esse sensor vai discretizar esse fenômeno físico e vai salvar na memória do nosso microcontrolador. Então, para analisar esse sinal agora, a gente vai precisar de outras ferramentas, como, por exemplo, a transformada discreta de Fourier e a transformada rápida de Fourier. E a transformada rápida de Fourier nada mais é do que um algoritmo que implementa a transformada discreta de Fourier. Ou seja, a transformada rápida de Fourier não é uma, existem várias delas e cada vez criam versões dela mais eficazes. A gente fez testes com uma disponível na biblioteca NumPy do Python para resolver transformadas de Fourier e é bastante eficaz. Por exemplo, se uma equipe que está analisando efeitos sísmicos precisasse resolver a transformada discreta de Fourier pela definição, isso ia ser inviável, devido à quantidade de dados, e enfim. Por isso, é muito útil a transformada rápida de Fourier. Bom, pessoal, vou estar falando agora sobre o sismógrafo, que é um dispositivo muito importante quando se trata de análise de vibrações. Bom, o papel desse dispositivo é identificar movimentos na superfície terrestre que podem ser causados por ondas sísmicas ou ainda por outras fontes. Outras fontes, no caso, por exemplo, podem ser, um exemplo, pode ser a intervenção humana. Então, você tem um sismógrafo posicionado em um determinado lugar e você quer medir as vibrações que vão estar acontecendo ali, os movimentos. Então, a própria intervenção humana pode interferir e este dispositivo vai captar esse movimento. Bom, quando ele capta esses movimentos, então, eles ficam registrados e ficam em forma de gráfico. E estes gráficos, eles são conhecidos também como sismógrafos. Então, os sismólogos, eles pegam esses sismógrafos e, por meio deles, eles conseguem obter informações importantes sobre, por exemplo, de um terremoto. Então, com esse sismograma, os sismólogos conseguem dizer, por exemplo, qual que é o hipocentro deste terremoto. O hipocentro, ele é o local onde ocorreu a liberação de energia. Tem também o epicentro, que já é a projeção vertical do hipocentro até a superfície terrestre. Então, você pega o ponto do hipocentro, projeta verticalmente até chegar na superfície terrestre. E também uma outra informação que é possível obter é sobre a magnitude do terremoto. E para a magnitude, a escala empregada geralmente é a escala Richter, que é uma escala muito importante que vai dizer sobre o poder deste terremoto. Bom, e os sismógrafos clássicos, eles têm uma funcionalidade até que bem simples. São equipamentos que são compostos de uma haste fixa. Essa haste não deve se movimentar, então para isso é usado um sistema de rolamentos e molas que vai garantir a estabilidade dessa haste, independente do tremor que tiver.
E na ponta dessa haste, na ponta vertical dessa haste, no caso, vai ter uma massa grande, também grande de instabilidade, e bem na ponta uma caneta. O que essa caneta vai fazer? Na frente dessa caneta tem uma espécie de cilindro em volta no sismograma, que é o papel utilizado para registrar as vibrações. E esse cilindro vai ficar girando, e quando tiver tremores, ele sim vai se movimentar. E quando ele se movimentar, a caneta vai registrar a variação de altura que ele teve. O mesmo pode ser feito para vibrações laterais, então vai ser só inverter o sistema. No caso, a caneta fica ponta cabeça e o cilindro deitado. E ele girando, quando tiver deslocamento lateral, ele vai medir também essas variações e vibrações. Esses são os sismógrafos clássicos, que são os mais elementares, mas atualmente existem um mais moderno, que ele é feito de sensores digitais, então garante que não tenham tantas variáveis no sistema. Então o sistema vai ser um pouco mais confiável e um pouco mais preciso. Também é possível usar para medir vibrações menores ou maiores, dependendo da configuração do mesmo. Agora eu vou falar das empresas que utilizam serviço de monitoramento de vibrações. Empresas do setor elétrico, no caso, são empresas de geração, de distribuição e de transmissão de energia elétrica. Elas utilizam esse tipo de monitoramento para poder evitar perdas e garantir a total funcionalidade de geradores, de transformadores e outros equipamentos de grande porte. No caso da NASA, ela utiliza esse monitoramento para poder garantir a integridade estrutural dos foguetes, dos satélites, entre outras coisas espaciais. Agora, no caso das indústrias de petróleo e gás, elas utilizam esse monitoramento para garantir que a transmissão, que a geração e no caso, as bombas, as turbinas, funcionem corretamente 100% do tempo, para evitar falhas e para poder otimizar esse processo. Agora, as indústrias aeroespaciais, elas utilizam o monitoramento de vibrações para, no caso, garantir total segurança e o desempenho desses foguetes, desses aviões, para sempre garantir 100% do funcionamento e garantir a segurança dos passageiros ou da carga. Bom, eu vou falar sobre as empresas que utilizam o serviço de monitoramento de vibrações. A gente tem, às vezes, a empresa busca usar os sismógrafos para, às vezes, uma questão de segurança ou até, como será dito mais à frente, uma forma mais eficiente de encontrar os recursos que, às vezes, eles buscam. Vamos começar primeiro pelas empresas do setor elétrico, onde, no caso, temos a Eletronorte como exemplo, que ela realiza investimentos substanciais na implementação de sismógrafos em hidrelétricas no país. E por quê? Essa atividade ela visa a monitoração de atividades sísmicas que possam representar riscos às barragens. Então é para eles poderem detectar de modo precoce quaisquer eventos sísmicos que possam ameaçar a estabilidade das barragens. Em seguida, temos a NASA, que também utiliza sismógrafos, que é para analisar as vibrações tanto da Terra quanto de outros corpos celestes, como Marte. E ao implementar esses instrumentos em Marte, a Agência Espacial tem como objetivo até estudar a atividade sísmica do planeta vermelho, compreendendo a sua estrutura geológica e sismológica. Em seguida, a gente pode citar também a indústria de petróleo e gás, e essas empresas elas operam exploração, produção e transporte de petróleo e gás, como a Petrobras. E elas utilizam o sistema de monitoramento de vibrações em suas instalações e equipamentos para garantir a segurança e eficiência das operações, que, como eu falei, eles usam até para facilitar a encontrar essas bolsas de petróleo e gás. Em seguida, temos a indústria aeroespacial, que são empresas que fabricam aeronaves e componentes aeroespaciais, como, por exemplo, a Embraer e a Boeing, usando monitoramento de vibrações para testar a integridade estrutural, identificar desgastes e garantir a segurança dos voos. E uma empresa que não está citada aqui é a Kinematrix.
ela é focada, diferente das outras que utilizam sismógrafos, ela é uma empresa especializada nestes equipamentos e também acelerômetros de alta qualidade, para você, como empresa, implementar nesse monitoramento de terremotos, estruturas, essas coisas que as outras empresas estão a utilizar. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre transformada de Fourier, processamento de sinais para monitoramento de vibrações. Espero que tenham gostado e vamos deixar aqui as referências.